Olá, oitavo ano, boa tarde a todos, professora Sádiva. Estamos juntos para mais uma aula de ciências referente ao nosso dia 14 de setembro. E o assunto da nossa aula de hoje, turma, eu trago para vocês a reprodução humana 1, como eu vou apresentar aqui. O sistema reprodutor, também chamado de sistema genital, é responsável por proporcionar as condições adequadas para a nossa reprodução. Então, o sistema reprodutor masculino, ele é responsável por garantir a produção do gameta masculino. Quem é esse gameta masculino? O espermatozoide. E depositá-lo no interior do corpo da mulher. Já o sistema reprodutor feminino, por sua vez, atua produzindo o gameta feminino. E quem é esse gameta feminino? O ovócito. E também servindo de local para a fecundação e desenvolvimento do bebê. Ok, turma? Então, aqui eu tenho todas as partes que compõem o sistema reprodutor masculino. E aqui eu tenho todas as partes que compõem o sistema reprodutor feminino, certo? Então, nessa segunda imagem aqui, deixando bem claro para vocês que os sistemas reprodutores masculino e feminino atuam juntos para garantir a multiplicação da nossa espécie. Tanto o sistema genital masculino quanto o feminino são responsáveis pela produção dos gametas, ou seja, pela produção das células que se unirão na fecundação e darão origem ao zigoto, a um novo ser. Os gametas, turma, eles são produzidos nas chamadas gônadas, sendo os testículos as gônadas masculinas e os ovários as gônadas femininas. Os testículos produzem os espermatozoides, enquanto os ovários, eles produzem os ovócitos secundários, chamados popularmente de óvulos, ok? Então, deixando bem claro para vocês que o espermatozoide, ele é depositado dentro do corpo da fêmea no momento da cópula. E a fecundação ocorre no interior do sistema reprodutor feminino, mais frequentemente na tuba uterina. Depois da fecundação, forma-se zigoto, o qual inicia uma série de divisões celulares, enquanto é levado em direção ao útero. O embrião, ele implanta-se no endométrio do útero e ali é iniciado o seu desenvolvimento. A gestação humana dura cerca de 40 semanas, deixando bem claro para vocês que o espermatozoide, ele apresenta na cauda uma espécie de chicote para poder facilitar a locomoção no trajeto em que ele percorre quando entra no corpo da mulher, até atingir o óvulo, tá certo? Em seu processo de maturação, e deixando bem claro que quanto mais ele movimentar a cauda, que é essa espécie de chicote, mais rápido ele consegue vencer as barreiras, que são diversas, que ele irá encontrar no interior do corpo da mulher, ok? Até chegar no óvulo. Deixando bem claro aqui para vocês o estudo da puberdade, né? Então, assim, a puberdade, ela pode ser caracterizada como um período de maturação biológica,
na qual ocorre a transição, ou seja, a passagem da infância para a fase adulta, e é marcada por diversas transformações físicas e psicossociais também. A puberdade, turma, ela pode acontecer em diferentes épocas para os adolescentes, certo? Então, vocês aí que estão na idade, né? Então, já que o início da puberdade está relacionado a fatores genéticos, mas também a fatores ambientais e também a fatores psicológicos. Observa-se que durante esse período, a puberdade em meninas ocorre entre 8 e 13 anos e meninos entre 9 e 14 anos de idade, no caso, certo? Então, na puberdade, há o desenvolvimento do sistema cardiorrespiratório, o desenvolvimento do sistema reprodutor, além do estirão, que existe o crescimento, né? Período em que o adolescente apresenta uma aceleração no processo de crescimento corporal. Então, essa fase é desarmônica, né? E inicia-se com o crescimento dos membros, ok? Deixando bem claro para vocês aqui o que cria um aspecto desproporcional no corpo do adolescente, até o momento em que esse crescimento estabiliza-se novamente. Então, podemos perceber aqui, nessas duas imagens, né? Aqui, ó, deixando bem claro para vocês. Na menina, os sinais de puberdade, corpo inteiro, estirão da altura, né? Os seios aumentam de tamanho. Nas axilas, presença de pelos nas axilas e ao redor dos órgãos sexuais também. Odores mais intensificados. Vagina é onde vem aí a primeira menstruação, certo? Chamada menarca. E nos meninos, nós temos aqui no rosto o aparecimento de espinhas e pelos, né, como barba e bigode. A voz vai mudando, existe uma alteração no tom da voz dos meninos. O aparelho reprodutor dele, existe um aumento do tamanho, né? E o corpo inteiro, nós podemos dizer que existe um estirão da altura e um aumento da estrutura muscular também. Então, assim, a puberdade nos meninos, nós temos aí a testosterona, que é o hormônio do esteroide responsável pelo surgimento das características sexuais secundárias. E a puberdade nas meninas, eu tenho o estrogênio e a progesterona, que são hormônios, né, esteroides, no caso aí, responsáveis pelo surgimento dessas características sexuais secundárias que eu citei agora há pouco, que foram os sinais da puberdade. E deixando bem claro para vocês que dentro da reprodução humana 1, né, nós temos a existência do parto normal, né, e da cesariana. Então, no parto normal, o bebê, ele nasce pela via vaginal, como vocês podem perceber na própria imagem aqui. Então, a expressão é usada para indicar todos os tipos de nascimento que não são cirúrgicos. Benefícios com relação ao parto normal. A recuperação da mãe é rápida, certo? A mãe já consegue pegar logo o bebê no colo, né? Porque ela não passa por processo de cirurgia. E em condições ideais, o recém-nascido já vai diretamente para os braços da mãe, tendo contato pele a pele, e a amamentação já acontece logo após o parto. Então, para o bebê,
as principais vantagens são menos chances de problemas respiratórios, pois as contrações da vagina, que é a dor que a mulher sente ao ter o bebê, fazem com que os pequenos aí expulsem qualquer líquido retido e a aquisição de boas bactérias que ajudam no fortalecimento do sistema imunológico desse bebê, ok, turma? E já a cesariana é uma cirurgia que é feito um corte, né, no abdômen da mulher, geralmente quando a mulher ela não tem passagem pela vagina, porque deve ser dilatado 10 centímetros, e quando não existe essa dilatação, esse corte, né, claro que antes desse corte ser realizado, né, existe o processo de anestesia local, pode ser geral no corpo todo, né? Então, assim, nesse caso, pode ser planejada, né, no caso, a cesariana, ou pode ser em caso de emergência. A cesariana planejada ou eletiva ocorre quando a mulher escolhe a cirurgia por vontade própria, que não quer sentir dor, né, que tem medo, ou quando existe alguma condição de saúde que impede, como a hipertensão, né, alguma situação de risco que venha a acontecer, certo? Já a cesariana de emergência, ela ocorre quando existe algum imprevisto durante o parto normal. Por exemplo, como eu citei anteriormente, né, para não colocar em risco a saúde do bebê e da mãe, como o deslocamento da placenta, né, o prolapso do cordão umbilical, a bolsa não estourou, ou então não há passagem pelo canal vaginal, porque não dilatou o suficiente para que o bebê viesse, né? Aí existe a necessidade da cesariana. Então, turma, sobre a reprodução humana 1, eu peguei os pontos que mais se destacam. Deixo registrado aqui um grandioso abraço meu da professora Sádva. Espero ter contribuído com seu aprendizado, ok? Estaremos juntos no Meet na quinta-feira para retirar quaisquer dúvidas que venham a existir. E no mais, até o nosso próximo encontro.